Olá, queridos, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas vamos estudar a lição de número 9, a conspiração de Ramã contra os judeus. O texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, o versículo 22, e está escrito assim: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Verdade prática. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. A leitura bíblica em classe está em Esther, capítulo 3, versículos 7 a 11, depois capítulo 4, versículos de 1 a 4. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, explicar o plano odioso de Ramã. Segundo, destacar a tristeza de Mardoqueu dos judeus e de Esther. E terceiro, apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Está comigo aqui hoje pastor Tiago, que é pastor da nossa igreja ADEC Esperança, e o professor Joás. Pastor Tiago, professor Joás, bem-vindos. Estamos falando aí da lição de número 9, caminhando aí para o fechamento desse trimestre, graças a Deus mais um trimestre, e hoje nós vamos falar da conspiração de Ramã contra os judeus. Lição muito boa, né? Muito boa, uma temática profunda e muito interessante aí nesse contraste histórico, né? A gente perceber como nos passados anos sempre houve oposições ao povo de Deus e como Deus sempre proveu um livramento para seu povo. Gostei desse texto, olha a verdade prática, professor Joás. E odiados sereis por causa do meu nome. Isso aconteceu com os judeus, acontece com a igreja, acontece com qualquer cristão em afronta ao pecado. E acontece nos dias atuais também, né? Deus escolheu um povo e colocou o seu nome, né? De forma que esse povo é conhecido como o povo de Deus, né? E ele revelou o seu nome para esse povo também, né? O seu nome mesmo. E por causa desse nome, as nações, né, que são contrárias à obra de Deus, né, são contrárias ao povo de Deus também. E isso é muito antigo e a gente vê cada vez mais isso, principalmente nos nossos dias, né, tem uma crescente aí desde setembro de 2023, né, aquele ataque terrorista lá do grupo Hamas, né, é uma crescente de ódio contra o povo de Deus, contra o povo judeu, né, e falar desse confronto, né, ele é próprio da igreja também, né, a igreja de Cristo também, e Cristo nos alertou sobre isso, né, ele disse que nós seríamos odiados mesmo, né, então nada novo debaixo do céu, né, mas o bom é isso que o Tiago acabou de lembrar, né, Deus trabalha, né, para livrar o seu povo, para guardar o seu povo, ainda mesmo diante de tanta oposição. Pensando nisso, professor, eu citei aqui no início, né, que a igreja é odiada pelo mundo. E observe que eu não citei placa de igreja, pastor Tiago, porque nós estamos falando de cristão. Na verdade, eu falei cristão. Os cristãos são odiados. Eu não falei nenhuma denominação, porque existem cristãos espalhados por todo mundo, né, por todo o planeta Terra, e eles são odiados por causa do nome de Deus que eles carregam, que eles testemunham. Isso é fato, isso acontece até hoje. Nessa lição nós vamos estudar aqui a palavra-chave dessa lição, conspiração. Deixa eu só dar uma situada aqui, pastor Tiago. As últimas lição 7, nós vimos aí a deposição da rainha Vasti. Começou na lição 6, o livro de Esther, depois a lição 7, a deposição da rainha Vasti, a ascensão de Esther, aí depois a resistência de Mardoqueu, que foi a lição passada, e hoje a conspiração de Ramã. Nós ainda vamos ter duas lições muito importantes ligadas a esse assunto. A lição da semana que vem, o plano de livramento e o papel de Esther, e depois a lição 11, que vai culminar esse assunto, a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu. Mas hoje nós vamos falar dessa conspiração. Desde quando o mundo é mundo, sempre teve esse tema aí, assim, alta em discussão, né? Com certeza. Só pegando um gatilho aqui no que o professor Joás diz, é como se Deus colocasse, quando Deus coloca o nome dele sobre um povo, Deus coloca também um alvo também nesse povo. Porque agora o inimigo vai tentar de todas as formas a destituir, a corromper aquilo que Deus fez. Assim também tange a igreja. Porque quando Cristo coloca o seu nome selando a igreja, dizendo que ela é minha igreja, coloca um alvo sobre a igreja, e aí as oposições, as conspirações, as artimanhas, as astúcias de Satanás vão tentar em todo o tempo corromper ou tirar essa identidade da igreja. Sempre bom lembrar isso, né?
Vamos lá, a lição de hoje, nós vamos falar dessa conspiração, a palavra-chave é conspiração. Deixa eu ler a introdução e a gente começa aqui no capítulo 1, o plano odioso de Ramã, e está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, intrigas e patologias do poder. O ponto 2, a extensão do plano, e o ponto 3, a astúcia e oportunismo. O diabo age muito disso aqui, nesses 2 pontos aqui. Ele é muito astuto e oportunista. Não pode ver uma brecha que ele tenta jogar a sementinha do mal e fazer a destruição. Na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Ramã. Nessa lição, estudaremos a respeito do plano de Ramã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo da história. Israel sobrevive pela providência divina. Bom, se tratando aqui desde essa época, professor e pastor Tiago, nessa época aqui de Assuero e um pouquinho antes aí de Dario, né, ele que organizou Dario, que organizou toda essa questão, vamos falar assim, burocrática do reino. Eram 127 províncias, professor. Era muita gente, um império vasto, e Mardoqueu e Ramã queria destruir todos os judeus de todo, vamos falar assim, de todo o planeta nessa época, de todo o império, né? Destruindo o império e destruir e exterminar todos os judeus. Que plano maligno, né? É um território de uns 4.000 quilômetros, né? E judeus espalhados por toda essa parte aí, né? Que fazia parte do Império Persa. Ia ser um extermínio, né? De uma proporção gigantesca, porque o antissemitismo que a gente está falando aqui, que não é algo novo, né? Nessa época aí era muito grande, porque o povo tinha, e assim, o povo estava tranquilo quanto a isso, porque tinha acabado de voltar para sua terra, né? Muitos ainda estavam muito suaves, né? Espalhados por esse império todo aí, muito tranquilos, né? Sem noção desse perigo iminente, né? que está por vir, uma ameaça de extermínio total, e assim, no momento de reconstrução, no momento de sacudir a poeira, levantar, né, a cabeça, né, voltar para sua terra, se estabelecer de novo, e assim, tem gente que faz parte desse povo, que está em todo esse território aí de 4.000 quilômetros, que está alheio a tudo isso, né, ao mover de Deus, né, concorrendo para que esse povo voltasse para sua terra, né, e essa ameaça talvez ela veio à tona justamente por isso, porque tem muito judeu, né, gente do povo de Deus, disperso pelo mundo afora, mas com ordem para voltar e não volta, né? Tem muito judeu displicente, né, na sua missão, né, displicente na sua missão de revelar o nome de Deus às nações, né? E aí Deus até permite essa crise aí, né, começar, né, para ele se revelar para esse povo. Eu creio assim, né? A inquietude, né? Muita coisa semelhante à igreja, né, pastor? Muita coisa. Lembra muito o livro de Atos, quando a igreja está presa dentro de Jerusalém, e a perseguição, a Bíblia é muito clara, que diz assim, que a perseguição espalhou os crentes por todas as áreas, e aí a igreja cumpriu seu id. Então, aonde há uma falsa quietude, uma falsa calma, uma falsa paz, vem repetindo a perseguição para incomodar o povo e fazermos ir ao caminho daquilo que é o plano divino. E é muito interessante o que o professor Joás está falando, porque começa esse êxodo do povo em direção de volta agora a Jerusalém, só que só são 50 mil que vão, dos quase 1 milhão que estão ali no Império Medo-Persa. Ou seja, tem 950 mil espalhados nessas 127 províncias e estão ali confortáveis numa terra que não é deles. Então esse incômodo vai provocar, peraí, nós temos uma terra que é nossa, nós precisamos defender a nossa nação, e tanto esses que estão em Jerusalém, que estão reconstruindo a cidade, estão enfrentando oposições, e aí a gente tem contexto aí do livro de Neemias, do livro de Esdras, e agora esses também que estão fora, estão no exílio ainda, vão começar a sofrer perseguições para aflorar o desejo por Jerusalém. É interessante pensar isso, né? A gente pode olhar até para o texto bíblico mesmo e se impressionar. Poxa, 50 mil voltaram, né? O número 50 não é 0,5%. Né? Então não é nada. 50 mil
nada, né? Não é 0,5% do povo que deveria estar voltando, né? Então, talvez Deus permitiu esse movimento aí, né? Não que Deus fez acontecer, mas Ele permitiu que acontecesse para o pessoal acordar, né? O ponto do capítulo 1 é o plano de uso de Ramã. Intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou os demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias. Por que traspassas o mandato do rei? Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Ramã para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Ramã ficou furioso, tentou fazer a armadilha e nós conhecemos o resto aí. Ele reagiu de maneira bem desproporcional, quis fazer uma fusaca doida aí no reino e a gente sabe de todo o contexto. Mas isso aqui foi a mola propulsora de todo o intento de Ramã. O rei baixou um decreto e Mardoqueu, sendo um bom judeu, ele não se prostrava diante de Ramã e isso incomodou. E sempre tem aqui os observadores, né? Fulano não fez isso, ciclano não fez isso. E a conversa toma uma proporção em tom de fofoca, não é nem em tom de informação, de fofoca mesmo, não é um feedback, mas é de fofoca. E virou no que nós culminamos aqui na lição 9, a ponto de chegar a essa conspiração. Hein, pastor? É uma ação planejada e com uma influência maligna, claramente. Porque se você observar a posição que Amã exercia no reinado, se seu problema é Mardoqueu, ele poderia resolver muito bem com Mardoqueu. Uhum. Ele tinha autoridade, por exemplo, para serrar Mardoqueu na prisão ou exercer qualquer tipo de autoridade sobre Mardoqueu. Uhum. Aí, por causa de um problema que ele tem com um homem, ele vai exterminar ou tentar exterminar 1 milhão de pessoas, toda uma nação, por causa da provocação de um homem. Existe ali algumas chaves que são de propósito maligno, para provocar, para tumultuar e para criar essa indisposição com o povo judeu. Vou dar um exemplo disso que você falou agora aqui. João Batista tinha um problema sério com Herodes. E Herodes pensava assim: se eu matar esse João Batista, eu vou arrumar problema com todo mundo. E como é que nós vamos fazer com isso aqui? Mas a Herodias resolveu ter uma tacada de mestre, maligna, né? Diabólica. E numa festa, não, que era a cabeça de João Batista. Resolveu o problema com um homem só. Ramã podia ter feito isso também, ele tinha autoridade para fazer isso. Mas aí entrou o ego, a inveja, mais um monte de coisa aí que é além de ser animal, terrena, humana, é diabólica. E aí, professor? Aí culmina num negócio desse aí, Deus intervém na história, né? O ódio, a raiz dele é essa mesmo, né? É diabólica, né? Todo tipo de ódio, se você for olhar a raiz dele, você vai encontrar o mesmo lugar, né? Todo tipo de ódio vem do inferno, né? E assim, esse ódio contra o judeu, né? Que é algo tão moderno ainda, infelizmente, né? Isso vem também de lá, né? E assim, o ódio de Ramã com Mardoqueu não me parece que é puramente pessoal também, né? A gente sabe que Mardoqueu não se dobrava para Amã. E a gente sabe que Amã odiava Mardoqueu, o texto diz isso, né? Mas esse ódio contra Mardoqueu é porque Mardoqueu é judeu e Amã sabe disso de alguma forma, né? O texto diz que Amã era a agagita, né? Então é uma amalequita numa posição de destaque e um judeu também numa posição privilegiada, alguém que serve na porta de Suzã, do palácio de Suzã, né? Tá numa posição de destaque diante do império todo, né? Tá na capital do império, tá servindo diretamente ao rei. Então ambos estão envolvidos no cenário político daquele grande império, né? Amã está numa posição um pouco mais elevada, né? E foi uma ascensão meteórica, a gente viu isso aí nas lições passadas. E assim, o seu ódio é injustificado, tem raiz no inferno,
né? E é porque o outro é judeu, é isso, né? É um ódio antissemita. Nada muito diferente do que a gente vê hoje, né? Pessoas que estão aqui, né? Não estão lá e estão julgando tudo que está acontecendo lá porque odeiam os judeus. Aí, por odiar judeu, chega ao absurdo de defender uma organização terrorista, de vestir camisa, colocar broche e coisas do tipo, né? Fã de terrorista é algo que a gente vê abismado, a gente vê com muito espanto perto de nós, mas tá aí, por causa do antissemitismo, né? E a gente vê que isso só pode vir do inferno mesmo, né? Então, esse ódio direcionado aí, ele é pessoal, mas ele também é étnico, né? Ele também tem um tom espiritual, né? Nesse ódio todo de Amã. Bom, quando você fala de espiritual e entrar exatamente isso aí, cria-se um preconceito, pastor Tiago, e nós já remontamos essa história na lição 7 e 8, exatamente pela descendência do Ramã. E isso é uma história, uma coisa que não foi resolvida há muito tempo, que estava na garganta, entalada, isso veio de geração para geração. E isso acontece até os dias de hoje, tá? Muitas brigas familiares, muitas coisas, situações mal resolvidas, e acaba num plano desse aqui, de extermínio total. Isso é perigoso. Interessante é que a palavra é uma palavra profética no livro do Êxodo, falando assim que haveria guerra de geração em geração contra aquele povo, contra os amalequitas. E isso vai perdurando durante a história. Tanto pelas suas gerações futuras, eles vão sempre se encontrando de alguma forma e havendo guerra entre uma nação e a outra. Sempre tem um conflito, né? E interessante nisso aí, é citado aí, né, a fala dos servos aí, né, porque traspassas o mandato do rei, tá lá no verso 3 do capítulo 3. É interessante que esse antissemitismo de Ramã, ele parece que é contagioso, né, ele se alastra pela corte, né, porque você vê no verso 3 mesmo, são homens que servem ao rei na porta. Né? A gente já falou dessa porta aí em lições passadas. Então eles trabalham no mesmo ofício de Mardoqueu. Eles são companheiros de equipe, né? De Mardoqueu. E eles estão cobrando Mardoqueu por que ele não honra o Amã, né? E possivelmente é esse grupo que acabou denunciando o próprio companheiro de trabalho pro Amã. Ele não se dobra. Eu li isso num livro há um tempo atrás, e é uma coisa muito certa, que talvez uma pessoa não gosta da outra, e essa tem uma outra que também não gosta. Por exemplo, o B não gosta do A, o C também não gosta do A, e o A, o B e o C são inimigos, mas para derrubar o A, o B e o C se unem para derrubar o A. São inimigos, não gostam, mas se juntam. Essa história aqui de Ramã, eu acredito que muita gente não gostava de Ramã pela postura dele, mas se juntaram a ele para destruir um povo. É o que acontece com a igreja. Então vocês não fazem o que a gente faz, vocês não concordam com o que todo mundo está concordando, vocês não se alinham com a ideologia que todo mundo está alinhado. Então o problema são vocês. E a perseguição contra a igreja, que hoje ela se mostra de uma forma mais ideológica, parte justamente por isso. Porque está todo mundo fazendo, independente se é A ou se é B. Mas vocês não fazem, vocês são os únicos que parecem diferentes. E isso gera aquele alvo, aquela perseguição, que muitas vezes é até mesmo selada. Incomoda, né? Com certeza, isso acontece hoje. É cada vez mais raro, né? Cristãos que professam a fé cristã assim publicamente e se comportam como tal, né? É cada vez mais raro. Um cristão, protestantes, né? De verdade. Um cristão, né? Que age como Cristo agiria. É cada vez mais raro, mas existe. E assim, essa perseguição, você vê aí alguém que está sendo criticado pelos companheiros de trabalho, né? Alguém que está sendo perseguido por um companheiro de trabalho. Então, por quê? Por que essa crítica? Por que essa perseguição? Parece que de tanto eles criticarem, ele fala, não, é porque eu sou judeu. E você vai ver nos livros, na história, na própria Bíblia, não existe uma proibição para que um judeu não possa honrar alguém numa posição de destaque. Não existe isso. Na lei não tem, na história não existe isso. Mas por que ele não honra Ramã? Né? É porque Amã não é digno de honra.
E por que eles estão cobrando tanto Mardoqueu? É porque Mardoqueu é diferente, né? Mardoqueu talvez não se junte às panelinhas para fazer as coisas que as panelinhas fazem, né? Porque ele não julga adequado, não julga honesto, não julga justo. Então ele não se envolve. Aí porque não se envolve, fica isolado. Então isso acontece, né? Isso acontece. Isso é histórico. Aí se não acontecer, é que tem que gerar preocupação. Então, quando a igreja ela é amada, ela é muito agradável, ela é muito respeitada, a gente tem que se preocupar de alguma forma. Porque a ideia da igreja é simplesmente uma oposição àquela força que rege o mundo, que é o mundo que jaz o maligno. Então, se a igreja está sendo muito aceita, se nós não estamos sendo levados a esse tratamento, aí a gente tem que parar e se preocupar. Está muito bom, para ser verdade. Eu volto na verdade prática e nós fechamos aqui. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Vamos fechar aqui rapidinho aqui. A extensão do plano era todo o império e a astúcia e o oportunismo. Haman conseguiu convencer a Suera em destruir a nação inteira. Conseguiu assim, vamos botar um fim nisso aqui. Ele pegou algo que era pessoal e transferiu para toda a nação. A responsabilidade é deles. E esses judeus que estão bagunçando o negócio todo aqui, que estão avacalhando, que estão atrapalhando, nós precisamos resolver isso aí. E quase que dá certo, né? Quase. Dá uma segurada aí. Pastor Tiago, professor Joás, nós vamos para um pequeno intervalo e voltando já já com a segunda parte dessa lição. Você já percebeu que o assunto é bom, então não saia daí. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Estamos de volta com o seu ADEC TV e nós estamos falando hoje da lição de número 9, a conspiração de Haman contra os judeus. Falamos aí no capítulo 1 em 3 subtópicos, o plano odioso de Haman, falamos aí sobre o ódio, intrigas patológicas do poder, remontamos aí a genealogia, de onde era Haman, falamos da extensão do plano que pegava todo o império e também da astúcia e oportunismo que ele aproveitou uma brecha de um problema pessoal e trouxe isso para o contexto geral. Bom, ponto 2 agora, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. O pavor da violência, bebida, confusão e tristeza, e crise e clamor. Deixa eu ler 3 parágrafos aqui, pastor Tiago e professor Joás, e a gente vai fechar esse ponto 2, o capítulo 2, e depois fecha aí no perigo e crueldade do antissemitismo moderno.
No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Ramã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Ramã. Bebida a confusão e tristeza, o Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da estrada real que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia, hoje território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Ramã puseram-se a beber. A confusão aí, ó. E no ponto 3, clamor, crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Se de um lado havia a fé e a bravura de 50 mil judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, do outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar por suas próprias habitações por todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denunciaram os profetas pós-exílicos. E nós podemos citar aí Ageu, Zacarias, Amós e outros aí. Bom, nós temos aqui 3 subtópicos. Primeiro, pavor da violência, a extensão disso aí. Depois que o plano estava traçado, vamos folgar agora, vamos beber, que nós já estamos resolvidos, é só esperar o tempo. Mas, professor e pastor Tiago, o povo ficou sabendo e pôs-se de joelho a clamar a Deus. Aí mudou a história toda. Esquisito, né? Um plano desse, tão assim, do nada, um plano desse, exterminar todos os judeus, saquear seus bens. Por que Assuero não desconfiou, né? Não fez perguntas? É muito negligente. Chaves, né? Por quê, né? Será que o que Amã tem de Assuero que ele teve uma ascensão tão rápida, né? E ele não era questionado nas suas decisões, né? Alguma coisa Amã tem de Assuero, né? Ele sabe de alguma coisa, ele viu alguma coisa que ninguém pode saber, e eu não sei, né? Por que ele tem essa moral toda com o imperador, né? E aí chega com um plano absurdo desse e tudo bem, né? Vamos usar o correio real, né? 3.700 quilômetros de estrada, levaria 90 dias para percorrer, mas o correio era muito eficiente, diz que nunca teve nada na história igual o correio de Assuero, né? Rapidamente eles percorriam todas as províncias, né? Coisa que levaria quase 4 meses para fazer, né? Manda carta para todos aí, dizendo que nesse dia, né, no dia que foi determinado pelo Purim, né, vamos exterminar todos os judeus e saqueá-los. E assim, acatar uma coisa absurda dessa, né, algo contra um povo pacífico que não representava perigo algum para o Império. Não teve nada de nenhum fato, né, que justificasse isso, e não foi feita nenhuma pergunta, ainda brindaram ainda, né, talvez Amã sabe fazer uma cachaça da boa, né, e aí Assuero gosta do negócio. Tô com Assuero, né, Assuero tá com Amã e Amã tá com Assuero por causa do álcool, né, são companheiros de copo, aí tá tudo certo. A gente está brincando aqui, mas é muito absurdo, né? Um decreto desse e um governante dessa envergadura não desconfiar, não fazer questionamento nenhum, simplesmente acatar. E tem alguma coisa muito estranha nessa amizade. Tem umas coisas dá a entender, 2 Coríntios 4:4, né? Paulo citou que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Parece que o entendimento de Assuero foi cegado, foi vetado, para ele não ver essa maldade do tamanho tal. O povo servia a ele ali, exterminar 1 milhão de pessoas que serviam a ele, olha o prejuízo que ele ia ter. Estou falando financeiramente, agora espiritualmente nem se fala. Por mais que pegue seus bens, né, vai ser meses e meses de menos imposto. Né, Era sobre isso que eu estava aqui, enquanto o professor Joás falava, meditando, porque é uma perca de mão de obra. Sim.
no meio da nação. Então você não está perdendo um povo qualquer, você está perdendo quase 1 milhão de pessoas no meio dessa nação e causava uma mão de obra, um movimento da economia e de uma forma injustificada. Não é um montinho, não é uma ação contrária. A presença do povo judeu ali no meio é pacífica. E o consentimento é isso. Vocês podem voltar para sua terra e mesmo esse povo, não, está tão bom aqui, nós estamos tão pacíficos aqui, acomodados, que não voltaremos. Então é inexplicável. A ação ela chega ao ponto esdrúxulo dele tirar o próprio anel e entregar na mão de Amã. Eu nem sei o que você vai escrever, Amã. Você tem autoridade geral sobre esse povo. O povo é seu e o dinheiro é seu. É complicado entender isso, não temos outra forma de se explicar que é uma ação maligna mesmo, orquestrada para eliminar todo o povo. Durante a história, por várias vezes haverão movimentos contra o povo judeu, contra o povo de Deus, e que se denotam inexplicáveis, quando o povo de Deus não aparentava ser uma ameaça para as populações. E aí, se você remeter, nós vamos chegar ainda nesse ponto, mas o Holocausto também, dos povos que ameaçavam o governo de Hitler e daqueles homens daquela época, o povo judeu era o que menos causava impacto, que menos causava ameaça. Mas mesmo assim, a ira mostra-se algo maligno, diabólico contra o povo de Deus. Parece que de vez em quando a gente vê situações assim, parece que a história se repete, né, professor? E muitas vezes a gente pensa, né, em meio a tanta coisa acontecendo, eu já vi pessoas falar assim, não, parece que Deus não está no controle, parece que Deus não está vendo uma situação dessa, né? Na hora do desespero, as pessoas, quem não conhece Deus ou na fragilidade humana, fala isso mesmo, mas depois você vai ver que não tem como. Se o povo orar, meu amigo, se Deus está no negócio, se Deus intervir nisso aí, não consegue exterminar aquilo que Deus já determinou. Ponto. Não tem jeito. A sinopse do capítulo 2 o plano odioso de Ramã trouxe tristeza e medo ao povo judeu. Eu acho que esses dois ingredientes aqui, tristeza e medo, despertou no povo uma coragem de buscar a Deus. Ou retomou isso no povo. Aí mudou toda a história. Isso é repetitivo na Bíblia, né? É interessante, porque quando o povo está no Egito, é a mesma estratégia que Deus usa. Eu vou armar uma perseguição, eu vou tocar o coração de Faraó contra esse povo, e esse povo vai voltar a clamar a mim. Por vezes nós estamos vendo cenários contra a igreja que vão se desenvolvendo, e a gente está achando que não tem ação de Deus. E às vezes a vontade permissiva de Deus está agindo para nos provocar a orar, a buscar socorro nele, a relembrar que é Ele que é o nosso defensor, que é Ele que é a nossa bandeira. Medo é um mecanismo de defesa, né, professor? Eu lembro que na pandemia nós tivemos muito debate sobre isso, falando sobre medo. Paulo, eu lembro do psicólogo, falando muito, nós trouxemos vários temas sobre isso. E o medo, claro, a gente sempre falou, isso é um mecanismo de defesa, só não pode dominar a coragem e a determinação de querer buscar Deus, de buscar a Deus mesmo, de fazer isso aí. Mas o medo, em certa parte, e até certo ponto, ele é benéfico, né? E o medo bom te faz sair do lugar, né? Quando ele passa a ser patológico, né, ele te paralisa. Uhum. Então você está no meio de uma mata, diante da ameaça de uma fera, né, o medo vai preparar até o seu corpo, vai jogar mais sangue para as extremidades, para você correr bastante, né? Se você precisar de uma luta corporal, vai ter bastante sangue aqui para você. Adrenalina. Então ele faz até o próprio corpo trabalhar em favor da luta ou fuga, né? Mas se esse medo for patológico, né, o medo torna-se maior do que a pessoa vai ficar parada no lugar e vai ser devorada, né? Vai paralisar a pessoa, né? E assim, as crises, né? A gente já falou isso aqui em outras lições também, não é que Deus provoca a crise, né? Mas Deus permite, a vontade permissiva que o Tiago fala é isso, né? Deus permite que aquelas coisas que estão maquinando contra o povo de Deus, ele permite que aquilo vá adiante, né? Para acrisolar o seu povo, né? Colocar o seu povo num lugar de purificação, né? Num lugar de restauração, de renovação. E aí, no meio da crise, ele age para fazer esse povo ir para um outro patamar,
né? Sempre quando Deus quer tirar alguém do ponto A e levar para o ponto B, essas coisas faz parte da pedagogia divina, né? Deus sempre faz umas coisas assim, e a história está aí, a Bíblia está aí cheia de exemplos, né? Nós podemos ver isso aí. Bom, gente, nosso tempo está fechando ali, vamos fechar o capítulo 3 aqui, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Faces do antissemitismo. De forma prática, o antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces da expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, nacionalista e radical. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV. A partir de 1536, em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa Paulo III. O objetivo principal era combater o que chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. Depois ainda cita, né? A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi a de Adolf Hitler no século XX, foi do Papa Paulo IV em 1555 e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Pesado isso, hein? Já pensou? E os anais das histórias estão aí para revelar, contar tudo isso aí. Hitler não inovou nesse aspecto, né? Aquela coisa de tirar os judeus de suas mansões, de suas fábricas e mandá-los para os guetos, né? Sem condições nenhuma de viver dignamente. Isso não foi invenção de Hitler, né? Foi invenção de um cristão. A gente precisa cristão, olha só, né? É um absurdo. Então, hoje nós vemos cristãos que amam Israel, que oram pela paz de Jerusalém, que entendem o papel de Israel na escatologia bíblica. Hoje existe, mas ainda hoje também existem cristãos que culpam os judeus por um monte de coisa que não é culpa deles. Que não é verdade. E assim, há esse antissemitismo, essa perseguição, seja religiosa, seja étnica, né? Alguém é odiado só por ser judeu, né? E não precisa ser religioso. Eu te odeio porque você existe. Algo absurdo. E o professor Joás toca nessa questão escatológica, e é um apontamento escatológico para que nos fins dos tempos todas as nações vão se unir novamente contra Israel, e aí a gente vai ter aí o grande livramento de Cristo com a sua igreja na instituição também do milênio. Então nós temos aí vários aspectos em que todas as gerações, isso não vai terminar agora, isso já perdurou por séculos e continuará contra o povo de Deus. Professor Joás e pastor Thiago, só lembrando aqui, enquanto a gente citou tanta coisa aqui de alguns papas, de alguns nomes importantes, vou deixar bem claro isso aqui. Muitas vezes a gente cita aqui coisa que está na nossa lição, não é um fato de atacar, pelo contrário, nós estamos falando de história. E, por exemplo, o Papa João Paulo II, eu sempre falei isso, sempre falamos isso, né, professor Joás? 2 baita teólogos que o mundo perdeu, um deles é o Papa João Paulo II e também o Bento XVI, que foi um teólogo e tanto, um Papa muito conservador, fez várias reformas em quesitos assim, família, lutou contra muitas coisas que a igreja vinha sofrendo, ele bateu pesado nisso aí e deixou muita coisa escrita, muita coisa. Por exemplo, o Papa João Paulo II, Karol Yosef Wojtyla, ele fez uma declaração exatamente contra essas aberrações ao povo judeu. Esse aí era diferenciado. Ele, né? era diferente. Ele e o Ratzinger são mesmo diferenciados. Esse aí chegou a falar abertamente contra o comunismo, o socialismo, o câncer que isso é na sociedade. Né? Falou muito do antissemitismo. Muito. Diferenciado. Né? O que a gente vê hoje, né, no Papa atual é algo muito diferente disso. Né? Mas assim, independente disso, né, eram bons teólogos também. Né? O Ratzinger é um teólogo assim, de alta categoria. Né? E assim,
O Brasil mesmo sofreu com antissemitismo por muito tempo, né? E quando a gente pensou que isso já estava superado, veio aí setembro de 23, né? E assim, acontece com outras coisas. A gente pensa que superou algumas coisas, a gente pensa que superou o racismo, que superou machismo, feminismo, esses males, né? Todos, e a gente vê que a gente está sempre indo, repetindo a história, como o pastor lembrou aqui, né? A gente está sempre indo na contramão do que deveria ser, né? Há pessoas que são muito românticas, que acreditam que a humanidade evoluiu demais, né? E assim, a gente não vê isso, porque um humano evoluído, né, já teria superado o ódio há muito tempo. Né? E começa uma coisa idiota, né? O ódio a uma pessoa, gente. Se com uma pessoa resolve. O pastor Tiago falou isso aqui. Eu poderia mandar prender, matar, fazer o que quisesse fazer. Com uma pessoa, não com a nação. Bom, se tratando disso aí, pastor Tiago, o antissemitismo nacionalista e racial, nós vemos aí sim, o Hitler, e nos dias de hoje, a criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos, feitos em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. E aí só Jesus, o Messias, salvará Israel quando sua conversão nacional. Pastor Tiago, você já falou da escatologia agora há pouco. Vamos fechar falando disso aqui. Tudo está caminhando para isso, né? Tudo caminhando. Os sinais já nos mostram e Israel é o grande sinal. Olha para Israel, a gente consegue entender a proximidade, a iminência da volta de Cristo e como fatos escatológicos se organizam, se perfilam para acontecer. E isso deve ser um alerta à igreja, que agora é o tempo de nos prepararmos ainda mais, de estarmos alertas, expostos, porque está chegando o grande encontro da igreja com Cristo. Pastor João de Deus falava que Israel é o reloginho de Deus, né, Joás? Saudoso pastor João. Fatos como esse, né, e como o Tiago está lembrando aqui, deviam alertar a igreja, né, devia tirar a igreja de um lugar de dormência, de displicência, né, para um estado de alerta, né, porque isso que esse grupo terrorista fez em setembro de 2023 encorajou muitos antissemitas a agirem. Gente que tinha ódio, né, mas não tinha coragem de se manifestar. E agora entram, invadem loja, fazem, né, mesmo que não esteja matando ninguém, por essa loja é de um judeu, não, vão quebrar tudo, né, e declaram o seu ódio na internet, que é terra de ninguém, né, então aquilo encorajou os antissemitas à ação, né, e deveria tirar a igreja de um estado de dormência para alertá-la, para buscar a Deus, né, para que Deus haja em favor do seu povo. Bom, gente, nosso tempo fechou. Obrigado aí, pastor Tiago, professor Joás, mais uma vez. Você gostou dessa lição estudada aqui? Você pode participar no próximo domingo em qualquer uma das nossas ADECs espalhadas aí em toda Caratinga. Domingo de 8 às 10 da manhã. Você é o nosso convidado. Ficamos por aqui. Se Deus nos permitir, estaremos na próxima semana com a lição de número 10. Até lá e um forte abraço.